Eu sei, eu tenho que fazer horário. Tem quase o tempo, né? De propósito. Qual a dúvida? Agora, eu tinha uma história para contar. Acabou de entrar. Vai lá. Storytelling. Essa palavra em inglês está relacionada com uma narrativa e significa estar capacitado a contar histórias. O quê? Envolvente. Não basta contar uma história, tem que envolver a pessoa na história. É isso que o cinema faz. Quem aqui já ouviu falar de um filme muito antigo chamado Tubarão Branco? Se eu não me engano, esse filme é da década de 70 ou de 80. Eu não lembro. Só sei que quando o tubarão aparecia, passava uma música assim, ó. Tan, 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 tan. Como que na época aconteceu? Primeiro o tubarão aparecia, depois entrava a musiquinha. Tan, 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 tan. Depois, o tubarão e a musiquinha entravam juntos. Tan, 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 tan. Depois entrava só a musiquinha e o tubarão vinha depois. Tan, 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 tan. Sabia que o tubarão ia aparecer. Ou seja, como aquela música ela representava a chegada do tubarão, antes do tubarão entrar em cena, só com a música a pessoa já começava a se tremer todinha na cadeira. Tan, 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 tan. Ou seja, o tubarão vai aparecer. A história era tão poderosa, a música é tão envolvente, que já gerava medo, mesmo sem a presença do tubarão. O poder disso está dentro do storytelling. A gente vai descobrir como que isso é feito, como que o cérebro age diante disso, e como que é realizado o processo de vendas através do storytelling. O que é um processo de vendas? O que é vender? É uma batalha dentro da mente do consumidor. A venda é uma experiência, só que o cara tem tanta experiência negativa no momento que ele vai adquirir um produto ou um serviço, que se torna uma batalha. Ele já vem pronto para a guerra, ele vem se defender. E o cérebro, ele possui quantos lados? Dois. O lado emocional e o lado racional. E o racional é o guardião. A emoção é como uma criancinha que atravessa a rua. E o racional é o papai que dá a mão e fala: filho, peraí, vem comigo. Então existe essa batalha entre a emoção e a razão. E aí a emoção do seu consumidor quer comprar, enquanto a razão coloca barreiras, objeções, para protegê-lo da decepção caso a promessa do produto ou serviço não se cumpra. É isso que acontece no momento da venda. As maiores barreiras para comprar vêm do medo de se frustrar. Então, quanto mais credibilidade você construir na mente do consumidor, menor será o medo e maior a possibilidade de persuasão e, consequentemente, a venda. Por isso que apenas uma simples reclamação anula mais de 20 ou 30 elogios do produto ou do serviço. Isso aqui é importantíssimo. Isso aqui é importantíssimo. Olha só, preste atenção e guarde isso. Consumidor não compra um produto ou um serviço. Ele compra um estado emocional em que confia que estará ou se tornará depois de usar o produto ou o serviço comprado. Então o que ele compra é um estado emocional. Se eu sei que o ônibus ou autocarro vai bater na estrada, eu vou entrar dentro dele? Não. Então eu acredito que eu vou chegar no destino final. Eu compro um bilhete? O cliente compra bilhete? O cliente compra bilhete, gente? Não, ele não compra bilhete. Oi, eu vim comprar um bilhete. Pois não, senhora, vai para onde? Não, para qualquer lugar, só quero bilhete mesmo. Quanto custa? Pode ser mais caro. Tem um aqui para o Sonho, o DD. 7.400, top. O que o senhor vai fazer com esse bilhete? Não, vou guardar ele, vou levar para casa e pôr no bolso. Só queria comprar um bilhete. Isso não existe. O que o cliente compra? Estado emocional. O que o cliente compra? Estado emocional. Estado emocional.
Quando você entende isso, é mais fácil você vender. Sim ou sim? Sim. Ainda não passou. Pessoal que me chamou no WhatsApp ontem, eu ainda não coloquei vocês no grupo, porque eu estou esperando a menina que montou o grupo me adicionar como administrador. Se ela não fizer isso, eu vou montar um novo grupo com os senhores e senhoras. E no Facebook já tem pessoas lá. Vocês viram o vídeo? Já tem vídeo lá já. Então, no horário do café, vocês vão vir com o seu celular aqui, com o seu telefone, e eu vou adicionar do seu telefone. Vocês têm que colocar grupo. Na hora que você colocar pesquisar, tem que pesquisar grupo. Porque o Facebook dá a opção de pesquisar grupo, pesquisar pessoas, pesquisar várias coisas. Você tem que digitar grupo. Não, mas telefone. Vamos lá, pessoal. Preciso de agilidade. Preciso de agilidade. Tem muita coisa para aprender ainda hoje. Dentro da festa. Ainda? No momento que você aprender a utilizar os gatilhos mentais, o arquétipo certo, se conectar antes disso, claro. O segredo é esse. Passo número 1, rapport, conectei. Eu já entendo as crenças do cara, já entendo os valores, a identidade dele. Eu já entendo acessos mentais. Faço rapport, gatilhos mentais, vou persuadir, finalizo na venda. Contando uma história, claro. É a parte final aqui do nosso processo do primeiro módulo de vendas. Todos? Sim. Vamos lá, mais 1 minuto. 1 minuto. 1 minute. 1 minute. Vou passar. Pode? Sim. Dá um raio na pessoa que está do seu lado e fala assim: esse Fábio é acelerado. Esse Fábio é acelerado. Guarde isso. A emoção compra aquilo que gosta. A razão, porém, tenta encontrar defeitos para não comprar. Na batalha que existe dentro da mente do consumidor, a emoção quer comprar. A emoção diz compra, compra, compra. E a razão diz não, não, não. O cérebro emocional, por ser muito mais antigo, tem muito mais recursos para vencer a via única do comportamento. Só que a função da razão, aquela voz que fica perturbando toda hora, tem a função de proteger. Porém, ela acaba fazendo o papel, a razão, de uma mãe superprotetora. Por isso, não permite o consumidor comprar absolutamente nada. A nossa função é não dar motivos para essa voz da mãe protetora, eliminar a compra e fazer com que o desejo emocional do cliente de comprar seja maior do que o freio racional causado pelo medo da decepção. Para isso, nós precisamos fazer duas coisas. Dois. O que é que nós vamos fazer para que o cliente compre? Primeiro, estimular a emoção, para que o desejo seja despertado. Mas como que eu estimulo a emoção do meu cliente? Como? Eu não ouvi. Exatamente, eu vou usar os gatilhos mentais, mas não é só isso. Como que eu uso os gatilhos mentais? Contando uma boa história, a gente vai aprender isso agora. Então depois eu preciso fazer o quê? Eliminar todos os motivos para a razão não comprar. Como que eu faço isso? Matando as objeções. Como que eu mato as objeções? Nós vamos aprender agora, contando história. Nas vendas,
nós vamos nos concentrar no cérebro racional, que é o lado das barreiras, das objeções, e também no cérebro emocional, que além dos gatilhos mentais também é totalmente envolvido através de uma boa história. E a gente vai aprender agora o que é storytelling. A emoção é o combustível da ação. Produz a emoção certa nos seus consumidores e eles estarão desejosos a comprar. Posso passar ou ainda? Amém. Vocês ouvem o que eu estou falando ou vocês só escrevem? Porque quem escreve não aprende. Ou aprende? Aprende escrevendo, né? Ouvindo, escrevendo. Ah, legal. Fábio, nós depois, tal, naquela noite, revisamos também. Faz a revisão? Sim. Vocês fazem juntos ou separados individualmente? Separados. Cada um separado, mas todos revisam. Sim. Quem de verdade revisa quando chega no hotel? Deixa eu ser sincero. Eu faço áudio também, eu assisto. Quem vai ver videozinho no Facebook? Eu. Todos? Pergunta: como é que eu estimulo a emoção do cliente? E como é que eu elimino as objeções? Contando história. E como que se conta uma história? Como é que se conta uma história? Fala assim, vou aprender isso agora. Vou aprender isso agora. Vocês percebem que aquilo que vocês já aprenderam, vocês sabem, aquilo que vocês não aprenderam ainda, vocês silenciam? Sim. Isso é natural, inerte ao ser humano. Vamos lá, vou passar. Então vamos aprender a contar história. Histórias criam ligações. O ser humano estabelece ligações interpessoais entre um e o outro através do ato de contar histórias. Atualmente, o storytelling está presente em várias áreas de expressão. No cinema, na televisão, na literatura, no teatro e até no videogame. Antes de começar a preparação para contar uma história, é importante identificar os elementos imprescindíveis da história, o estilo da abordagem e sobre quem vai focar a história, em quem que vai ser focado. Aqui, em quem que vai ser focado, eu estou falando sobre quem? Não. O conteúdo da história. Não. Contar a história. Não. Contar a história sobre. Sim, eu vou criar uma história. Só que antes de eu criar a história, o estilo da história que eu vou usar, eu preciso estar focado No produto. Na vida do cliente. No serviço que eu vou. Não. Será que não vai Envolver a história na mesma história. Não. Eu vou contar uma história, mas antes de contar essa história, eu preciso entender quem é o meu Cliente. arquétipo. Para a história ser convincente, eu tenho que saber quem é o arquétipo. Quando eu falo que eu tenho que ter o estilo da abordagem sobre quem vai ser focada a história, eu estou dizendo o seguinte: quem é o arquétipo que eu vou falar? A maneira como eu falo com um adulto é como eu falo com uma criança? Sim ou sim? Não. É diferente o tratamento. Então, cada história é para um perfil de arquétipo. As pessoas criaram uma defesa, uma imunidade a muitas abordagens tradicionais. E é nesse momento que o storytelling ganha uma importância vital. Isso porque contar uma história interessante é uma das maneiras mais eficazes de obter a atenção de alguém. Como que eu consigo a atenção de uma pessoa? Como que eu consigo a atenção de uma pessoa? Oi?
Contando história, exatamente. O objetivo de contar uma história é encantar e cativar a sua audiência. Quem é essa audiência? A pessoa Quem está ouvindo, seu cliente, seu pai, seu irmão, seu marido, seu namorado, seu filho, a sua audiência. Logo, é importante ter a noção exata do seu público-alvo, para que a mensagem seja mais personalizada e assertiva possível. O storytelling no marketing, olha só. Storytelling é muito utilizado como uma estratégia no marketing, seja em lançar novos produtos ou para fidelizar os clientes de uma marca a partir de várias mensagens. E aí a gente vai ver aqui os princípios para criar uma narrativa. Nessa história tem que ter visual, você tem que fazer a pessoa visual. Lembra exatamente dos acessos mentais? Né? Aonde que ele entra aqui, né? Acessos mentais, né? Sim. Os sistemas representacionais, né? Sim. Olha o visual aqui, ó. Usar diálogos reais, ó, fatos ou acontecimento, alguma coisa que aconteceu. Olha, uma senhora na semana passada, eu falei para ela do ônibus executivo e ela falou, não, eu prefiro um convencional. No outro dia ela voltou aqui e falou, ai minha filha, eu podia ter te ouvido, viu? Foi um rapaz do meu lado tão gordo que ele me esmagou e eu não fui direito e o ônibus balançava e eu fiquei muito brava. E eu podia ter te ouvido, então você conta fatos. Ter um personagem que seja identificado com o público que deseja atingir. Isso aqui é legal. Você pegar arquétipo com arquétipo, despertar emoções. Como você desperta emoções? Não. Como que você desperta emoções? Usando gatilhos mentais. Gatilhos mentais. Vocês já esqueceram, gente? E por fim, existir algum conflito para que seja resolvido, ó, problema-solução, até o final da narrativa. Ao contar uma história, você desperta gatilhos mentais nas pessoas que estão assistindo. Este é um processo totalmente emocional que influencia na decisão das pessoas. Como é que o storytelling afeta o cérebro? Como é que a história, contar uma boa história, afeta o cérebro? Transformando histórias em ideias. Uma história ativa partes do cérebro. E isso permite que o ouvinte transforme essa história em sua própria ideia e experiência, graças a um processo chamado acoplamento neural. Como funciona isso? Imagina um copo de água gelado, mas não é um copo qualquer. Imagina um daqueles bem alto, transparente, de bordas brilhantes, com cubos de gelo tiritando contra os lados, frio ao toque, tocando os seus lábios, o líquido cristalino refrescante deslizando na sua boca até você engolir a bebida. Embora nesse momento você não esteja tomando uma bebida, os circuitos do seu cérebro conseguem visualizar o copo, ouvir o gelo tilintar, sentir a superfície fria, bem como o levantar do copo e engolir a água que foi ativado com você. Quem imaginou essa experiência na hora que eu estava falando? Imaginou você tomando a água? Quem sentiu isso? Quem sentiu isso? Seja sincero. Quando eu estava contando a história, você sentiu como se você estivesse tomando água? Isso é storytelling. Você vivencia o acontecimento. Isso é poderoso. Contar histórias é poderoso. Dá um high five na pessoa que te olha e fala assim: contar histórias é poderoso. No cinema, por exemplo, as pessoas sentam-se uma ao lado das outras em uma sala de projeção, enquanto assistem um filme e experimentam sensações de medo, prazer, repulsa e assim por diante. Isso é, tem uma experiência única do ambiente. Os seus circuitos cerebrais disparam em padrões semelhantes. Se alguém em uma sala disser a palavra elefante, todos os circuitos cerebrais dedicados ao conhecimento dos elefantes vão ser ativados.
embora não haja nenhum elefante na sala. O storytelling é uma ferramenta essencial para melhorar a comunicação. Quanto mais você domina os elementos subjacentes às histórias. Vocês lembram que eu falei da maçã ontem? Sim. Falei, não pense na maçã. A primeira coisa que veio na mente foi a maçã. É a mesma coisa aqui, ó. Se eu disser para você, não pensa num elefante. A primeira coisa que vem na sua memória é um elefante. Porque o cérebro não consegue se proteger à informação invasiva, aquilo que lhe é falado. Por isso que você precisa tomar muito cuidado com tudo que você ouve. Dependendo da pessoa que você está do lado, dependendo do que essa pessoa fala, isso acaba com o seu dia. Por isso que é importante a escolha dos amigos. Se você tiver amigo que só fala besteira, só fala asneira, cara, isso te leva à lona, isso leva o teu primeiro mundo lá embaixo. Você toma uma porrada que você fica mal. Então, ouvir histórias é importante, contar histórias também é importante, e saber de onde está vindo essa história é importante. Por isso você não deve estar ligado a nenhum tipo de história que envolva sofrimento, aflição, tristeza, dor, morte. Isso mina a sua energia, drena a energia, como se tivesse um buraco na caixa d'água que estivesse vazando a água tudo embora. Então a tua energia precisa ser muito bem equalizada. E para isso você precisa saber do que você está ouvindo, quem que você está ouvindo, o que você está ouvindo, o que você também está falando. Então, contar a história é uma ferramenta essencial para melhorar a comunicação. Quanto mais você domina os elementos da história, mais fácil vai ser para que você comente isso com outra pessoa. Com isso você consegue se conectar com facilidade. Alguns vêm aqui e conseguem transmitir com muita eloquência, outros até têm a ideia formada na mente, mas não conseguem transmitir. Então, quanto mais fácil você transmitir a sua ideia, mais fácil você vai se conectar com a pessoa. Em resumo, até este é o segredo para você persuadir, negociar ou vender. Saber contar uma boa história. Ok? Vamos lá. Quais são os efeitos de uma boa história na pessoa, no cérebro? Está bem pequenininho, mas eu vou ler para vocês. O efeito número 1, ele estimula o córtex cerebral. São duas áreas cerebrais que são ativadas no processo de ouvir uma história. A área relativa à compreensão da linguagem e a sobre a expressão. No entanto, ao ouvirmos uma história, outras áreas do cérebro também são estimuladas, como as áreas sensoriais